Uma criancinha de apenas 4 anos de idade foi encontrada morta dentro de um poço. Pois é, segundo a polícia, a mãe dessa criança estava ali enchendo o caneco desde as 11 da manhã até as 4h30 da tarde, quando ela deu fé que a criança tinha sumido. Só que aí não foi muito alarde, né? Porque segundo algumas pessoas ali, a mãe tinha o costume de deixar as crianças jogadas ali, brincando, uma cuidando da outra. E aí a menina tinha o costume de ir brincar em um campinho ali, que ficava uns 30 minutinhos ali, uns 30 metros ali da casa dela. Então, como tava todo mundo lá bebendo, tava a mãe e os amigos bebendo, depois que ela percebeu que a menina tinha sumido, ela foi atrás. E aí a menina tinha o costume de brincar com o irmão dela nesse campinho. O irmão dela, guardem essa informação, uma criança de 7 anos que era autista. E aí a mãe chegou e falou assim pro menino: cadê, né, a sua irmã? Aí o menininho pegou e falou pra mãe: veio um homem aqui, agarrou ela pelo braço, ela foi, mordeu ele catou ela, enfiou dentro do saco e levou naquela casa ali. E apontou pra uma casa que ficava meio que de frente com o campo. Eles não ligaram muito porque a criança era autista, tipo, tá mentindo. Começaram a procurar a menina, procurar. E aí não encontraram. Aí a mãe foi, informação. Um dos amigos da mãe que estavam bebendo com ela era o Fernando. O Fernando era um rapaz que morava nessa casa que o irmão falou. E aí a mãe pegou e falou pro Fernando: olha, eu preciso olhar, meu filho falou que ela tava aí e tal. Aí o Fernando falou: olha, espera um pouquinho que eu vou arrumar uma coisa aqui e aí você entra. Aí deixou a mãe lá pro lado de fora, foi lá, ajeitou alguma coisa e aí chamou ela pra ela entrar. Ela entrou, a mãe disse que a casa tava toda arrumadinha, não tinha nada fora do lugar. Ela olhou a casa inteira e não encontrou a menina. Só um quarto que ela não olhou, que era um quarto que supostamente o Fernando guardava ali suas coisas religiosas. Que era... Foi até falado, né, que foi encontrado algumas coisas ali de rituais, né, que ele fazia, que ele mexia com algumas coisas, umas magias negras. E aí, procura a menina, não acha a menina. Quando, na segunda-feira, o corpo da menina foi encontrado dentro desse poço. Ela estava de cabeça para baixo, foi o tio que encontrou, o tio resgatou ela ali. Ela estava dentro desse poço, ao lado dela tinha algumas roupas queimadas e também uma camisinha usada. Então foi preso o Fernando, que era o amigo da mãe que estava bebendo com a mãe, e o Fabiano, que era um amigo também que morava na casa. Moravam os dois. E aí, a mãe começou uma guerra ali com a família do pai, né? Porque a família do pai disse que a mãe negligenciava essas crianças, deixava as crianças à própria sorte. E como esse Fernando, ele vivia ali, né? Tem, assim, a hipótese de que ele já estava de olho nessa criança. Ainda vão ser apurados se houve ou não um abuso nessa criança, apesar de que as circunstâncias aparentemente mostram que sim, pois ela foi encontrada sem as partes de baixo, né, as roupas da parte de baixo. Ela tava só com uma camisetinha e ela tinha ali defecado, o que é um forte indício. E quando ela foi encontrada, o tio ali passou até mal, porque ela tava com um caroço, um calombo assim na cabeça, uma coisa muito feia. Ela foi morta a pauladas, né? Foi uma paulada ali na região da cabeça. E eu acredito que ninguém iria pegar uma criança ali só pra dar uma paulada na cabeça. Acredito sim que pode ter acontecido alguma coisa a mais, que eles teriam sim outras intenções. E fica aí o alerta, né, gente, que, pelo amor de Deus, os filhos da gente tem que ser... Criança não tem responsabilidade sobre outra criança. Nós mesmos temos que cuidar dos nossos filhos, prestar muita atenção em quem a gente recebe hoje em dia dentro das nossas casas, porque a gente vê muitos casos de pessoas que são da própria família e têm capacidade de fazer coisas, quem dirá quem não é da família, que não tem nenhum laço com a criança ou com a família mesmo. E tudo isso poderia sim ter sido evitado. Eu não tô culpando ninguém, mas eu acredito sim que isso podia ter sido evitado sim. Essa criança hoje poderia estar viva sim, se ela tivesse tido um acolhimento, um cuidado melhor. E
é isso. Acredito que tenha novas atualizações mais pra frente. Se houver, eu trago pra vocês. E é isso. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.